Você sabe o que é Jinshin Jyutsu? E uma sessão de Jinshin Jyutsu, como ela acontece? Como que você recebe uma sessão? Tudo isso a gente vai ver hoje. Olá pessoal, bem-vindos ao tema da semana. Eu sou a Thelma Schiner, esse é um canal de Jinshin Jyutsu e eu sempre estou aqui para ensinar vocês a fazerem autoaplicação do Jinshin Jyutsu, mas como muitos de vocês que me acompanham aqui no canal e também no Instagram sempre querem saber um pouquinho mais como que é uma sessão de Jinshin Jyutsu, eu resolvi hoje, ao invés de mostrar para vocês como vocês se tocarem, a gente fazer o que se chama aqui no YouTube um vlog, ou seja, mostrar como é que eu atendo no meu consultório. Então hoje você vai entender perfeitamente como é que o pessoal chega aqui no meu consultório, como que a gente inicia a sessão, como que a pessoa se comporta dentro da sala, como ela tem que ficar deitada, tudo o que acontece. Além de você poder ver todo o processo, é sempre bom também avisar que na primeira sessão que eu faço uma anamnese, que é aquele momento que a gente faz várias perguntas para o paciente, se ele tem alguma queixa específica, se ele já teve alguma cirurgia, algum problema específico do passado, enfim, conforme a conversa vai rolando, eu vou percebendo mais a personalidade, as necessidades físicas daquele corpo. E também, como eu sou astróloga, eu aproveito as informações do mapa natal de cada paciente para conhecer melhor como que é o dinamismo dessa pessoa e também a cada momento da vida como os planetas estão influenciando aquela pessoa naquele momento e, portanto, algum desconforto físico ou às vezes algum desajuste emocional que a pessoa esteja passando pode ter sido também influenciado pelos planetas que continuam circulando e às vezes, em alguns momentos, isso pega mais intenso para cada pessoa. Não é a leitura do mapa, isso é uma informação que eu uso para o meu atendimento, para a escolha dos fluxos que eu vou fazer no paciente. Além, é lógico, da informação que ele me dá e do que eu percebo escutando os pulsos que vocês vão ver aqui no vídeo. Todos os meus pacientes eu tenho um cuidado tremendo de não expor, de não comentar o que a gente fala aqui numa sessão. E isso então se tornou um grande desafio para eu poder mostrar aqui para vocês todo o processo de uma sessão. Daí eu pude contar com a Laura Kosinski, que é uma querida paciente minha, e embora ela tenha esse momento tão reservado dela aqui, e eu respeite demais tudo isso, por ela ser uma atriz, estar acostumada já com os vídeos, ela topou. Aliás, eu não sei se vocês viram aquela novela da Record, Gênesis. Ela foi a Danina e teve um papel bastante comentado por aí. E além de grande atriz, ela também tem canal aqui no YouTube. Aliás, um excelente canal para quem quer aprender a se maquiar de uma forma mais sofisticada e não tão difícil. Eu até melhorei bastante. Então eu agradeço muito a Laura, que tem essa abertura maior e a gente pôde mostrar para vocês todo o processo dessa sessão. Então vamos começar esse meu dia de atendimento. Paciente está chegando, daqui a pouco avisa. E como é uma vila muito tranquila, segura, a gente abre o portão para o paciente entrar com o seu carro, se estiver vindo de carro. E a gente já se prepara a máscara para colocar e proteger o paciente de qualquer possível vírus que esteja presente. Eu adoro receber lá na porta da vila cada paciente. E aqui é o meu cantinho, o jardim, as flores, já para o paciente ir entrando num outro ritmo. Então, quando a gente passa ali pela sala, a gente já coloca as máscaras antes de entrar no consultório.
Assim que entramos no consultório, o paciente vai tirando sapato, relógios, brincos, enquanto eu vou colocar um paninho higiênico em cima do lençol que eu utilizo diariamente. E quando tudo está pronto, o paciente pode se deitar sem tirar a roupa, apenas os metais e o sapato. E sempre de barriga para cima, pode se ajustar a coluna ali, colocando uma almofada nos joelhos, e a gente começa a conversar para saber o que o paciente está passando naquela semana, o que ele está sentindo mais necessidade. Com as informações trocadas nessa primeira conversa, eu vou definir que vibração de luz, de cor, eu vou colocar no cristal para vibrar na sala, ajudando a fluir naquela sessão. E então, a primeira coisa que eu faço com o paciente é a leitura do pulso. Eu toco os 2 pulsos do paciente para saber de outras questões, às vezes as causas que estão por trás daqueles incômodos que o paciente me trouxe. Veja que quando eu toco pontos nas costas da Laura, eu passo embaixo do lençol sem incomodar e engruvinhar a roupa. E as minhas 2 mãos vão se movendo em vários pontos do corpo, que são as travas de energia do Jinshin Jyutsu, até formar um fluxo de energia para harmonizar aquela questão específica. A Laura é aquariana, muito curiosa, sempre atenta mental, e, portanto, durante a sessão, ela costuma conversar e até aproveitar durante a sessão para falar das questões pessoais, de outras questões que a gente pode trabalhar na sessão, ou até mesmo trocar informações para definir um floral de bar que eu vou indicar para ela tomar por um período. Mas outros pacientes preferem fechar os olhos e dormir, e a gente define o floral apenas no final da sessão. Os fluxos podem ser feitos dos 2 lados da maca, sempre a mão tocando os 2 pontos do corpo. E numa sessão, conseguimos fazer de uns 5 a 6 fluxos para abarcar várias questões ou reforçar a harmonização de várias maneiras. Depois de fazer uns 5 fluxos na Laura, eu gosto sempre de finalizar com um tipo de massagem que não é do Jinshin, mas eu toco travas de energia do Jinshin Jyutsu nas costas e vou massageando para ela poder ir embora relaxada. E então, antes de levantar, eu escuto o pulso novamente, vejo aquilo que foi transformado durante a sessão e se há necessidade de fazer ainda algum fluxo antes do paciente se levantar. Como é possível? Eu mal consigo sentir o pulso. Como é que você consegue encostar e ver o que o pulso te diz? E cada dedo vai me dar uma informação de um órgão, de um padrão emocional que está ali naquele momento presente, né? E com outros, porque eu estou escutando 6 dedinhos na superfície e 6 no profundo. Então eu tenho os 12 fluxos de órgão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 6. Tá. E ainda
o tipo de pulsação que tá Meu tendo. Deus. Se é mais suave, se é meio borbulhante, se é meio escapando, se é meio forte, meio como, sabe? Gente, que dor. Eu vou começar a fazer isso só pra ver se eu consigo entender alguma diferença. Porque eu não. Era uma Não, mas é fala, um mudou. treino, né? Mudou. Mudou o quê? Meu coração tá tum, 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 tum. Ai, que ótimo. O paciente sempre se levanta no ritmo dele e eu deixo para que ele coloque os sapatos, se arrume no seu tempo. Já vamos tirando as máscaras. Sempre incentivo para que o paciente tenha um tempinho para beber uma água, ir ao banheiro e então ir aos poucos retornando para a sua vida, suas obrigações. Pois é, pessoal, aqui fica um registro de uma paciente chegando no consultório recebendo a sua sessão. É sempre bom fazer sessões semanais e quando a pessoa tem dificuldade para vir toda semana, quinzenalmente, pelo menos, para o corpo manter aquela informação e ir mudando o padrão para sempre. Eu dei aqui muitas dicas de como que acontece uma sessão de Jinshin Jyutsu, mas é bem provável que você tenha ainda outras perguntas, algumas dúvidas. Me escreve aqui embaixo. E se tem algo mais particular para você falar comigo, me escreva no e-mail, que daí a partir do e-mail a gente entra em contato. Ou então pelo Instagram, tem aquela conversa individual que se chama direct e também da mesma forma é um primeiro passo para a gente criar uma conexão. Te vejo nos próximos vídeos ou quem sabe aqui no meu consultório.